Vamos ver ele aqui para corrigir, né? Referente ao slide do dia 17/10, né? A matéria que nós estudamos, que foi a respeito de barramentos, né? Então, nós tivemos um estudo sobre barramentos e esse formulário aqui, acho que vocês devem ter feito já, mas vamos fazer a correção, que serve como uma revisão também, né? Uma revisão aí para a gente ter como reforço aí gravados, né? Um vídeo gravado com a correção e como se fosse uma revisão da aula anterior. Vamos começar aqui. Então, nós temos a primeira questão justamente já perguntando o que vocês entenderam, né, sobre o início da aula passada, né, que foi o assunto barramentos. E agora, perguntando para vocês, pelo entendimento de vocês, né, o que vocês entenderam aí sobre barramentos, né? Quem quiser abrir o microfone ou mandar pelo chat a resposta que vocês deram no formulário de vocês. Bom, vamos ver aqui. Os barramentos são responsáveis por controlar o fluxo, né, de informação entre processador, memória, RAM, HD, dispositivos de entrada e saída e outros. Tem o barramento de controle de dados e barramento de endereços, né? Então, tá certíssimo, né? Respondeu até coisa aí a mais que vai estar até em outras perguntas aí. Mas tá perfeito, né? Então, gente, os barramentos, por eles, né? Por eles que nós temos o fluxo mesmo, igual tá respondido aí, o fluxo de dados, né? Que ficam trafegando entre os dispositivos, né? Como se fosse um canal de comunicação deles, tá? Então, tá certíssimo. E aí os barramentos, igual nós estudamos na última aula, tem outras informações a respeito dele, né? Mas a princípio, né, o grosso, né, sobre a informação de barramentos, o que vem a ser, né? Vem a ser isso, né? Barramentos ou trilhas, né? Que é por onde passam os dados, né? Por onde os dispositivos se comunicam, né? Através de pulsos elétricos, né? E os dados trafegam por esses barramentos, tá? Alguém fez diferente? Alguém quer completar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá tudo certinho aí, então? O Alex que chegou por último aí, deu para pegar a resposta aí, a pergunta? Tranquilo, gente? Então vamos lá para a segunda. Se tiver alguma dúvida aí, ou quem quiser acrescentar alguma coisa, né, a respeito de barramentos, tá tranquilo, né? Questão número 2, ó. Diferencie os tipos de barramentos: barramento local e barramento de entrada e saída. Então nós temos agora, aprofundando um pouco mais no tema, né, de barramentos. Os barramentos, por sua vez, eles são divididos, né? Eles são divididos em barramento local, conhecido como barramento local, e tem um outro conhecido como barramento de entrada e saída. O que seria essa diferença entre eles? Quem que respondeu aí? Aí são os tipos de barramentos, tá? Não é a função deles, não, porque o barramento tem várias funções, né? Mas aí tá falando sobre o tipo. São dois tipos de barramentos.
Alguém respondeu? Ninguém? Ah, o Nicolas. Vamos ver aqui. O barramento local é o que comunica o processador e as memórias. Exatamente, né? O barramento local é um barramento mais veloz, né? Onde ele está, inclusive quem está responsável por ele é o chipset Ponte Norte, né? Que é responsável pela comunicação entre o barramento local. E aí, pelo barramento local, igual o Nicolas respondeu aí, é justamente nele que o processador, a memória, né? a GPU, né? Que é a unidade de processamento gráfico, todos eles se comunicam. É um barramento mais veloz, né? Tem uma velocidade maior, uma capacidade maior do que o outro barramento de entrada e saída. Vamos ver mais o que temos aqui. E o barramento de entrada e saída é o que controla, né, os componentes, o restante das interfaces, né, de componentes mais lentos, né? Que aí é o chipset Ponte Sul, que tem esse controle desses barramentos. E dele podemos incluir, igual o Nicolas colocou aí, os HDs, né, USB, né, slot PCI. Então são o restante, né? Por isso que é o nome entrada e saída, né? Normalmente são os dispositivos que entram e saem com dados e informações, né? Que não vem a ser a memória, processador e a placa de vídeo, né? Praticamente todo o restante. Tá certíssimo aí. Alguém quer completar alguma coisa? Alguma dúvida? Né? Então, lembrando que são dois tipos de barramentos, né? De acordo com a velocidade dos componentes, a importância, né? E o desempenho. Então, o barramento local é para os componentes com desempenho maior, controlado pelo chipset Ponte Norte, e o barramento de entrada e saída para os componentes com a capacidade mais baixa, né? Principalmente os dispositivos de entrada e saída, e controlado pelo chipset Ponte Sul. Beleza? Vamos lá. Bom, agora vamos para a terceira, né? Agora sim é a função de um barramento, né? Agora a gente vai ter o barramento, nós aprendemos na última aula, e certamente, né, todo mundo que ouve falar a primeira vez de um barramento, entende-se que através dos barramentos os dados trafegam. Corretíssimo, né? É por onde os dados trafegam. Só que não é só tráfego de dados que ocorre nesses barramentos, né? Os barramentos eles trabalham com três funções. E dessas três funções é tudo pelos barramentos, né? É um conjunto de funções. Uma delas é o tráfego de dados, exatamente, né? Que a gente sempre imaginou quando a gente não conhece. Depois a gente passa a conhecer, a gente sabe que a função do barramento não é só trafegar dados. E aí, justamente, a questão número 3 pergunta isso para vocês aí. O que vocês marcaram aí como função do barramento? Segundo, quarto e quinto. Vamos ver. Segundo, quarto e quinto. Beleza, vamos lá. O primeiro é controlar as tensões dos componentes da placa. Então, não é função do barramento, né? Controlar tensões, certo? Tensão elétrica não é função do barramento controlar. Então, realmente, não é uma resposta válida, né, gente? A segunda, transportar dados enviados e recebidos entre os dispositivos. Então, ela
falamos sobre isso, ó, transporte de dados entre os dispositivos. Corretíssimo, né? A questão número 3. Multiplicar o clock dos dados recebidos do processador. Então, não tem como isso, né, gente? Na verdade, existe uma situação de multiplicação de clock, tá? Devido ao valor do clock externo, né? Existe uma função aonde o clock externo, depois isso aí a gente vai entrar em detalhes mais quando a gente estudar o processador, né? A capacidade dele, as funções, quando a gente estudar mesmo, que já está bem perto, né? De a gente fazer isso, aí nós vamos estudar sobre isso. O clock externo, que é esse clock dos barramentos, gera o clock interno tem um multiplicador, né? Que gera o clock interno do processador. Então essa questão aí, ela está um pouco parecida, mas multiplicar o clock dos dados recebidos e ao contrário, né? Multiplica-se o clock interno do processador, certo? Enviados para o processador. Né? Então aqui é como se o processador já tivesse processado as informações e devolvendo, né, os dados. Então não existe essa possibilidade dele multiplicar o clock dos dados para o clock externo, né? Então é uma situação que não é possível, tá? Então justamente está errada também. A número 4. Indica o endereço dos dados, as posições a serem acessadas na memória. Então, isso aqui é uma função importantíssima, né? É uma função importantíssima dos barramentos, que é justamente uma função que a gente desconhecia, e agora sabemos que é função do barramento. Logicamente que o ponte norte, né, controla isso, que é o chipset. Aí o barramento ele já tem um endereço, né? Ele já tem um endereçamento da onde buscar os dados que o processador está solicitando, né? E vice-versa. Quando ele vai alocar de volta, né, na memória, também já tem a posição, né, que está alocado e o endereço, tá? Então é uma função do barramento isso, que é justamente para agilizar, né, e melhorar o desempenho dessa troca de dados, né? E por último, regula as funções, sinais de controle como leitura, escrita, que é o read e write, interrupções, etc. Então é como se fosse um roteiro, né? É o controle. Então é função do barramento, como se fosse um roteiro do que ele tem que fazer, as funções que ele vai fazer em determinada tarefa, né? Então ele vem lá com uma lista de roteiro daquilo que ele tem que fazer. O endereçamento indica aonde está, né? Aquele controle que ele tem que fazer, a atividade que ele tem que fazer, mostra o endereçamento onde está e trafega esses dados. São as 3 funções, então, do barramento que nós aprendemos. E a resposta está certinha, então, aí, né? Então, correção feita, né? Revisão também, que essa revisão é importante sobre as funções do barramento. E, ainda falando de funções de um barramento, aí nós temos aqui os nomes. Agora nós vamos identificar pelos nomes, tá? Quais são eles? Isso. Então nós temos o barramento de controle, que é aquele que tem todo o roteiro do que tem que ser feito, né? Das tarefas a serem feitas, realizadas. O barramento de dados, que é onde trafega os dados. E o barramento de endereço, que identifica, né, os locais da memória para serem acessados, onde está o determinado dado que vai ser realizado a tarefa. Certíssimo. Muito bem. Vamos para as últimas 3 questões. Questão número 5. Por qual motivo
o processador possui um clock interno e outro externo. Uma resposta importante aí a respeito de processador, né? Por que o processador tem esse clock interno e tem um outro clock externo? Alex conseguiu fazer essa aí, Alex? Bom, o clock interno está relacionado com o número de operações que o processador realiza por segundo. Conseguiu? Põe sua resposta para nós aí, Alex. Que a Ana Clara, ela tá... Isso. A Ana Clara já é uma professora praticamente, né? Que ela está respondendo todas aí. Ela já vai ser a minha substituta quando eu precisar. Bom, temos a resposta aqui da Ana Clara. O clock interno está relacionado com o número de operações que o processador realiza por segundo. Excelente. E a do Alex aqui. O clock interno está relacionado com o número de operações que o processador realiza por segundo. E o clock externo está relacionado com o número de acessos externos, principalmente à memória, realizados por segundo. Certíssimo. Certíssimo. Então, o que acontece? Só para a gente completar isso aí, o processador ele tem uma velocidade de processamento, né, que é as operações que ele realiza, uma velocidade muito acima da velocidade que ele tem em tratar, né, a troca de informações com memória, por exemplo. Né? Então, não é a mesma velocidade. Por isso que ele tem um clock interno e ele tem um clock externo. O clock externo dele é justamente para ele ter esqueci a palavra, gente, um sincronismo. Então, o clock externo é justamente para ele ter um sincronismo na velocidade com os componentes externos, certo? Aí a velocidade do clock externo, né? E todos os dois vocês viram aí, né? Na resposta de vocês, é tudo tratado por segundo, né? É medido por segundo, as operações. E o clock interno é é uma, uma velocidade interna dele, né? Um desempenho, uma capacidade interna do processador, que ele chegou num avanço tecnológico bastante superior, né? É um dos componentes que tem maior velocidade, porque as funções dele, né, dependem dessa velocidade. Então, a velocidade que ele processa os dados, né, por segundo, para já devolver a resposta, é altamente, né, muito mais rápido do que o clock externo, que é os componentes se conversando, né, se comunicando. Por isso que ele tem esses dois clocks, né, o clock das operações dele e depois o clock é onde ele distribui os dados entre os componentes, principalmente com a memória, né, que ele mais conversa com a memória. Beleza? Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Então vamos para a questão número 6 aqui. Como que se chama o barramento do processador com que ele troca dados e informações com outros dispositivos? Então vamos esclarecer isso daí. O barramento local é justamente esse barramento no geral, né? É um barramento aonde eles conversam, né? É aquele barramento que a memória, o processador, a GPU, elas se comunicam, certo? Mas o barramento, o clock externo do processador, que vai justamente usar o barramento local, tem um nome. A gente falou sobre isso na aula. É uma sigla, inclusive, né? Isso. O Nicolas respondeu aqui, é o FSB, né?
que é justamente o que ele utiliza para se comunicar através do seu clock externo com o barramento local, né? O clock externo dos outros componentes. Beleza? Certíssimo. Ah, não, ele colocou FBS. É FSB, tá? Corrigindo, só trocando as letras aí. FSB. Bom, a última, para a gente fechar o formulário aqui de hoje, uma revisão importante aí sobre o barramento. Outra informação importante, né? Como que é medido o desempenho de um barramento? E importante que não é só do barramento, tá, gente? Através dessa resposta aí, todo dispositivo que nós vamos estudar daqui para frente, vocês vão reparar que o desempenho deles é medido dessa forma aí, tá? Não é só o barramento, não. Então, como que é medido o desempenho de um barramento? Pela largura de banda, exatamente. E tem mais uma coisa. Quantidade de gigabits que consegue transmitir e a velocidade do fluxo dos dados. Exatamente. Então, são duas informações. A largura de banda, que é o canal, né? O espaço do canal ou da entrada do dispositivo, né? Que ele é capaz de receber por segundo, de uma só vez, né? Então, isso seria a largura da banda, largura de recebimento dos bits. E a velocidade com que os dados, o fluxo, né? A velocidade do fluxo dos dados pelo barramento, né? Que é medido em hertz, né? E aí nós temos atualmente, no caso do barramento local, em torno dos megahertz, né? Quase chegando no gigahertz aí. No caso do clock do processador, né? O clock interno dele também é medido em hertz, já estamos na casa do gigahertz já, tá? Que é igual nós comentamos agora. O clock interno do processador, ele tem uma velocidade muito maior do que o clock externo, conversando com os dispositivos, né? E normalmente existe uma função do processador que ele pega esse clock externo da placa, né, do barramento local, e usa uma multiplicação para gerar o clock interno dele. É isso aí que nós vamos estudar mais à frente um pouquinho aí. Tá bom? Gente, fechou? Alguma dúvida? Tranquilo aí todo mundo? Certíssimo? Então, vamos finalizar aqui o formulário de hoje. E vamos puxar o slide, né? Muito bem. Beleza. Todo mundo está me ouvindo direitinho aí? Deu uma estabilidade à internet aqui. Estão me ouvindo direitinho? Então vamos lá. O que nós vamos estudar hoje? Começar a estudar, né? Nós vamos começar a estudar agora a respeito de... A gente vai voltar um assunto, mas agora de forma aprofundada, né? Porque nós vamos começar a ter bastante contato, né? As peças do computador, correto? Então nós vamos estudar o manuseio das peças, né? Vamos falar sobre um importante assunto que é o aterramento. A gente vai aprender a saber como se proteger da energia estática para poder mexer com as peças de forma segura, né? E depois falar um pouco sobre energia estática novamente, né? Que nós já
tivemos um pequeno contato a respeito desse assunto. Produtos também utilizados aí para controle, né, dessa energia estática também. E estaremos prontos aí para começar, por exemplo, a estudar as peças, né? Nesse estudo que nós vamos ter das peças, a gente vai estudar todo a sua capacidade, né? Capacidade, desempenho, velocidade, funções, fabricantes, né? A gente vai desmembrar toda a informação do componente, inclusive o seu manuseio e encaixe, né? Na placa, né? E se tiver também assunto relacionado à manutenção desse próprio componente, tá? Então, para isso, a gente vai tratar desse assunto aqui e ficarmos prontos, né, para poder trabalhar com essas peças, correto? Então, vamos lá. Dando início, né? Então, justamente a ideia hoje, né, é aprender o correto manuseio, né, dos componentes do computador, beleza? O foco vai ser esse, né? E aí temos que relembrar, né, já que nós vamos começar a mexer com o manuseio das peças, a gente tem que relembrar de um assunto que é importante em relação, né, a manuseio de peças de computador, né, que são peças que mexem com eletricidade, né, gente? E essa eletricidade são valores baixos, porque é a corrente contínua, correto? Eles são muito sensíveis a cargas elétricas. E o corpo da gente, né, gente? O corpo da gente, ele tem por natureza, não só o corpo, como qualquer objeto, né? O acúmulo de eletricidade também, que é chamada de eletricidade estática, né? E esse acúmulo, ele pode ser repassado a essas peças que nós vamos mexer, o que causaria, né? Como é uma grande vilã, causaria o quê? A queima de peças eletrônicas, né? Ou até mesmo eles irem danificando com o tempo, né? Diminuindo o seu tempo de vida útil, tá? Dependendo da marca, né? Se não for de ótima qualidade, ele vai estragando mais rápido ainda, tá? Então, essa é a grande importância para a gente aí em relação a esse manuseio, né? Por causa da eletricidade estática, tá? Então, quando a gente vai montar ou fazer uma assistência, né, em um computador, a gente precisa saber o que? Manusear bem essas peças, tá? E essa desinformação, o que acontece? Essa desinformação vai causar esses problemas que eu acabei de falar, né? Erros, até mesmo danos, né? E isso dá muita dor de cabeça, né, pro técnico, certo? A gente tem uma foto, por exemplo, as 4 pequenas fotos aí, a pessoa tá pegando normal, né? Olha lá pra vocês verem. Como a gente pega qualquer outra peça, né, ou objeto. A gente vai com as mãos, com os dedos apoiando. É uma maneira segura de pegar? É, segura para não derrubar, certo? E o costume nosso, por natureza, a gente pegar os objetos com os dedos, né, com a palma da mão e os dedos, justamente para se sentir seguro de que ele não vai cair. Por isso que a gente tem que passar por esse estudo, porque na eletrônica, né, a gente tem que mudar essa situação. A gente tem que mudar. Olha só a foto correta ali, ó. Tá pegando pelas laterais, ou seja, nas bordas. E aí os dedos e a mão não está em contato com os barramentos e nem com os componentes eletrônicos, como vocês estão vendo ali, certo? Então, é o jeito certo de pegar. É o mais seguro para não derrubar? Vocês sabem que não, né? Dá para notar. Mas é aí que a gente tem que agora aprender a apoiar bem as laterais para não deixar cair e, pegando pelas laterais, não ter o contato, né, com os barramentos, com os componentes eletrônicos. E além dessa forma de pegar correta, a gente vai ter os procedimentos de segurança para a gente não passar cargas
estáticas, né, para os componentes aí. Beleza? Ok. Bom, vamos falar um pouquinho da energia estática, né? Então, aqui, ó, durante o dia, né? Isso aí é o que acontece com o ser humano, né, gente? Durante o dia, a gente tem contato com muita coisa, né? A gente tem contato com outros tipos de materiais, com os locais que a gente frequenta, né? E tudo que nós fazemos gera atrito, tá? A partir do momento que você está pegando algo, está encostando, você está gerando o atrito, certo? Então, o atrito, o contato, é o que basta, né? O que necessita para que essa carga eletrostática ela se movimente, né? Lembrando que a energia estática é uma carga elétrica em repouso, né? Parada. E a partir do momento que a gente gera um contato, um atrito, a gente está praticamente se tornando uma condução, né? Se tornando uma condução para essa eletricidade, para essa carga elétrica. E essa carga elétrica ela passa a ser uma eletricidade dinâmica, ou seja, passa a se conduzir, né? A se movimentar. Tá? Então a eletricidade estática é uma carga normal, esperando apenas o quê? Uma condução, um condutor para ela se movimentar. Aí que está o perigo, né, gente? Então, praticamente, é uma carga elétrica que é muito baixa, a gente não sente e não enxerga, né? Então, acaba que a gente não sabe, mas o corpo da gente, a roupa vai estar acumulada e a gente, aonde encostar, né? Aonde tiver contato, nós vamos praticamente estar enviando, né? Essa condução para que aonde nós encostamos, né? E a carga passa e a gente não percebe, né? E é aí que está o problema, porque os componentes eletrônicos eles são super sensíveis a isso, né? E é aí que está o problema dessa situação, certo? Igual tá falando o slide aqui, né? Que ela está acumulada em nosso corpo, né? Principalmente nas roupas, né? E ela vai variar, né, gente? Ela varia em quantidade, dependendo do que estamos fazendo, do que estamos vestindo, né? Aqui nessas imagens aqui embaixo, está mostrando, por exemplo, quem que nunca tomou um choque encostando lá na maçaneta do carro, de uma porta, né? Na hora que encosta, você toma um choque, certo? Certamente é porque a quantidade está muito alta. Aí conseguiu, o corpo da gente conseguiu perceber. Tá? E por que dá esse estalo, esse choque na hora que encosta? Porque nesse exato momento houve uma condução, né? A corrente ela se movimentou. Ela se movimentou e passou para o corpo da gente ou vice-versa. Fazendo com que a quantidade estava alta para o corpo da gente e foi perceptível. Né? Aqui, ó, do lado aqui, mostrando também no meio aqui, a pessoa encostando sem perceber, né, gente? A gente encosta nos lugares para levantar, para sair, para abrir a porta, fechar. E a pessoa encostou ali, ó, do lado. Certamente é um contato que não é perceptível, é involuntário, mas encostou na lataria ali que estava com bastante carga. E se tornou o quê? Uma condução para entrar no corpo aí, ó. Certo? E outra coisa, roupas, né? Roupas de lã, principalmente, algodão, elas acumulam bastante. Igual essa blusa de lã aí, ó. É um grande berço para cargas eletrostáticas. Certo? E é justamente acho que eu tenho um slide que fala sobre isso. Quer ver? Tá mais aqui na frente, vai chegar lá. Então, é outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando for trabalhar com esses componentes eletrônicos, qual tipo de roupa utilizar, tá, gente? Geralmente são roupas
mais lisas, né? Mais leves, para não causar esse acúmulo de eletricidade estática. Né? Como que eu vou trabalhar lá, mexer, manusear um computador, as peças, utilizando uma blusa de lã, por exemplo? Né? Então, assim, eu tenho que ter o bom senso e evitar certas coisas também. Né? Tudo que a gente puder evitar ajuda um pouco aí, né? Em relação a esse contato com as peças. Tá bom? Então, quando o nosso corpo está carregado de energia estática, é o que eu acabei de falar, né? Encosta lá no outro corpo, no material, né? No objeto, né? Seja qual for o objeto, a tendência é se tornar um condutor. E aí você faz a transferência você gera uma condução, né? Para essa eletricidade estática. E é em meio a atrito. O atrito é você encostar. Você encostou, né? Aí você já gerou um atrito. Você já passou de um objeto para outro, de uma pessoa para outro, e aí vai. Tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar o link aqui. Apesar que eu acho que, né, vou encerrar o link aqui, porque senão vai cortar o assunto na metade aqui. Eu já mando o próximo link aí para a gente continuar com o papo aí, tá? Dentro de alguns minutinhos eu mando o segundo link para vocês aí. Até mais.